Hoje nós vamos escutar a história de Viviane. A história de uma mulher que desde a mais tenra idade serviu ao Senhor com alegria, através dos princípios bíblicos que recebeu dos seus pais. Viviane gastou e se deixou ser gastada por Deus ao longo de toda a sua trajetória. Viviane teve um firme compromisso com o seu pastoreio em sua cidade natal durante longos anos e também trabalhou incansavelmente em uma das agências missionárias que produz materiais para todo o nosso país. Uma agência que tem como alvo o coração das crianças. Viviane sempre amou ao Senhor. Se você passar um dia, um minuto com Viviane, não importa o tempo, você vai ouvir dos seus lábios o louvor ao Senhor em todo o tempo. Viviane vive e respira o seu Salvador. Viviane é toda feita do amor de Deus. É impossível estar ao lado desta mulher e não ser impactado, não com suas palavras, mas principalmente com o seu testemunho de vida, porque em cada desafio apresentado em sua vida, ela se levanta na presença do Senhor, dá glória ao nome de Deus e nos faz entender a posição de serva. Viviane, no meio de toda a sua trajetória, teve um dos maiores obstáculos, uma das maiores pérolas que Deus produziu em seu coração, que foi a entrega de uma filha no altar do Senhor. O que você faria se o Senhor te chamasse para entregar algo ou alguém extremamente precioso aos seus olhos? E o Senhor te fizesse entender que somos apenas mordomos do Senhor, que tudo que temos, breve entregaremos no altar de Deus, no grande trono branco. Mas se em vez do Senhor te pedir isso lá mais para frente, o Senhor te pedir quando você menos espera, muitas vezes no auge dos seus sonhos. Mariana, o sonho vivo daquela mulher, Viviane. Mariana, uma missionária vocacionada por Deus, uma psicóloga formada, uma menina cheia de sonhos no auge da sua juventude, e Deus a chama para morar com Ele. E Viviane, no meio de tudo aquilo, ela olhou ao Senhor e disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará ao meu favor. Eu sei que tudo pertence a Deus e eu o entregarei. Viviane se torna um grande marco, não apenas por suas palavras, mas principalmente pela sua vida. E Deus, a cada dia, a tem ensinado a recomeçar e tem feito do espinho da sua carne um local aonde a glória do Senhor se manifesta poderosamente. Vamos conhecer essa história. Se preparem para se emocionar, mas principalmente para vibrar por o coração de uma adoradora que ama o Senhor sobre todas as coisas, e uma mulher que reconhece que não perdeu um filho, porque perde quem não sabe aonde está. Mas Viviane sabe exatamente aonde está Mariana. Ela está guardada no seio de Abraão, algumas horas antes do Senhor a levá-la, aquela jovem. Mariana teve um sonho. Estava em um lindo jardim. E Mariana reconheceu a presença do noivo, de Jesus Cristo, naquele jardim. E aquele noivo disse: uau, que bom que você chegou. Eu te esperei de uma vida inteira. E ela contou aquele sonho à sua mãe a entregou nos braços do Senhor. E algum tempo depois, naquele mesmo dia, ela estava nos braços do Pai. Aquela mãe estava ali com a certeza que ela combateu o bom combate. Aquela mãe estava ali com a certeza que ela tinha feito o melhor trabalho e que ao final de tudo, a flor do seu jardim, Mariana, estava esmagada aos olhos de muitos, mas aos olhos do Senhor
Havia um perfume naquela flor que estava esmagando, porque ela estava ali diante do altar do Senhor. E em todo o tempo, em todo o trajeto da sua enfermidade, Mariana deu glórias ao Senhor, porque Mariana foi instruída pelaquela mãe a ser um vaso de honra. E após a partida de Mariana, Viviane entendeu que se o Senhor a permitiu ficar, é porque Deus tinha ainda uma agenda, propósitos, sonhos, recomeços para a sua vida. E ela está aí, dia após dia, até chegar o dia glorioso, até chegar o dia perfeito, em que todas as lágrimas dos seus olhos serão enxutas, aonde também as minhas e as suas o Senhor enxugará. E lá não haverá choro nem pranto, mas pelo contrário, haverá gozo eterno. E quando nós olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para o Cordeiro, tudo ganha propósito, tudo ganha sentido na nossa vida. E assim é esta mulher. Eu apresento a vocês Viviane, uma das maiores conferencistas do nosso país, que prega em todas as nossas cidades, uma mulher reconhecida pela unção, autoridade e vida no altar de Deus. Uma mulher na qual eu tenho o privilégio de chamar de minha amiga. Vocês podem ter certeza que após esse testemunho, vocês nunca mais serão iguais. Porque verdadeiramente Viviane é um dos 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal e que ama ao Senhor sobre todas as coisas. Um bom testemunho para vocês. Paz do Senhor, meu nome é Viviane, eu quero contar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. Quero começar com um versículo que fala bastante ao meu coração. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Está em Provérbios, no capítulo 3, versículo 5. De tempos em tempos, Deus quebra muito a minha vida, porque Ele tem me ensinado cada vez mais quem Ele é. Deus me ama muito para deixar eu pensar que eu sou alguma coisa. Então, Ele faz questão de mostrar que Ele é Deus e o quanto eu dependo dEle. E isso, por incrível que pareça, me faz amá-lo cada vez mais. E hoje eu quero contar para vocês, muito rapidamente, o milagre que Deus fez na nossa vida, na minha vida, quando eu perdi a minha filha mais velha, estava com 27 anos, quando a gente descobriu que ela estava com câncer, e ela já tinha metástase por várias partes do corpo, quando nós descobrimos. Isso realmente arrasou o nosso coração, nos entristeceu muito, nós jamais pensamos, jamais imaginávamos que isso ia acontecer conosco um dia. Servos de Deus, servindo a Deus desde criança, a gente fica pensando que essas coisas não acontecem conosco, que Deus nos protege, que há algo especial com a gente, uma proteção especial. Mas há uma proteção especial, não talvez da forma que a gente imagina. E esse versículo que eu li foi um dos muitos versículos que Deus usou para nos ensinar durante essa escola de Deus. A minha filha ficou doente durante 1 ano e 4 meses, foi o período desde que nós soubemos da doença dela, até o dia que o Senhor a levou para casa. Ela morreu no dia 14 de dezembro de 2016, falei certo? Desculpa, às vezes eu faço confusão com a data. E esse versículo que eu falei, confie no Senhor de todo o coração, me veio muito forte e vem até hoje. Porque muitas vezes a gente pensa que entende as coisas, a gente acha que sabe muito, a gente vai no nosso entendimento, naquilo que a gente já aprendeu, naquilo que a gente acha que é Deus, que Deus faz, que Deus se comprometeu a fazer. Isso é o que a gente entende, é o que a gente pensa, mas a Bíblia diz para a gente confiar. Eu me lembro algumas vezes, sozinha dentro do carro, muita dor na minha alma, minha filha ainda estava viva, muito doente, cada vez mais doente. Eu
gritando mesmo diante do Senhor, de tanta dor, eu falar: Deus, é isso mesmo, o Senhor já definiu, já declarou que o Senhor vai levar a minha filha Mariana, não tem como o Senhor mudar de ideia, não existe nenhuma palavra para eu falar, nada que faça o Senhor mudar de ideia. Mas eu sempre dizia para o Senhor: Deus, eu não entendo nada do que o Senhor está fazendo, está tudo muito confuso para mim, mas uma coisa eu sei, que eu posso confiar no Senhor, porque é isso que a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o coração. E Deus me ensinou e tem me ensinado cada vez mais. Depois dessa experiência dolorosa vieram outras, acho que nunca, talvez e espero, vai ter uma experiência tão dolorosa quanto essa, mas já vieram outras experiências muito dolorosas também, e a palavra do Senhor sempre tem sido essa: confia, confia de todo o coração, mesmo que você não entenda, você não tem que entender, eu não tenho que entender, o Senhor sabe de todas as coisas, Ele escreve a nossa história. Salmo 139 diz isso, que antes da gente nascer, a nossa história já foi escrita. Não para nós, nós não somos o personagem principal. Deus é o personagem principal da história, a história do reino dele. Nós fomos convidados para participar dessa história, somos coadjuvantes nessa história. E é um privilégio participar dela. E ela não acabou, ela continua. Nós somos eternos com o nosso Senhor. Minha filha está na eternidade, um dia nós vamos para lá também. Foram muitas músicas, muita palavra de Deus ao meu coração, ao nosso coração, da nossa família. Mas eu quero lembrar de uma música que a Aline Barros canta, que fala: tudo que eu fiz, parece que eu fiz tudo tão direitinho, tudo tão certinho, tudo que eu fiz foi, parecia ser certo. Desculpa, eu não lembro exatamente da letra, mas eu lembro o contexto do que essa música falou ao meu coração. Parecia tão certo tudo que eu fiz, desde a minha infância, buscando o Senhor. E parece que não valeu. O que aconteceu, Senhor? Por que as coisas estão dando errado para mim? Mas no final, Deus mostra que é a vontade dEle, que Ele é Senhor da história, que Ele está cuidando de nós. E para eu confiar, para eu descansar, que Ele sabe aquilo que Ele está fazendo. E Deus tem provado isso. Nunca, nunca, em nenhum momento eu me senti sozinha. Eu percebo o Senhor comigo, com a minha família, especialmente comigo, porque eu estou falando da minha experiência pessoal, comigo o tempo todo. Eu percebo quando eu estou vazia e de repente, sem ninguém saber, uma pessoa envia uma mensagem, uma música, um versículo, às vezes uma oferta. Eu não tenho como pagar as dívidas, as contas não são dívidas, são contas do final do mês, compromissos que a gente tem de pagar, a energia, a água, e quando termina o mês está tudo pago. Isso é prova de que Deus está cuidando. É impressionante o cuidado de Deus, o amor de Deus. E acima de tudo, a paz. É maravilhoso sentir a paz de Deus, a presença dele. Sente a dor, mas a paz dele é sempre maior. A graça dele. Que impressionante a graça do Senhor. É verdade o que a Bíblia diz. A graça do Senhor é melhor do que a vida, e eu tenho certeza disso. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Quando meu ser não é o seu querer, simplesmente me dispõe a sofrer. Teus caminhos seguirei, correrei, não cansarei. Estás cansado, estás ferido, tentando esquecer, porque se há um Deus que pode, entregue a Ele o seu sofrer. Estás cansado, estás ferido.